Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou Alex Lima, seu instrutor técnico, e agora nós vamos estudar a última aula da Lei de Ohm, ok? Eu estou dando uma ênfase sobre a Lei de Ohm, porque a Lei de Ohm é a base da eletrônica e da elétrica, ok? Então você, como meu aluno do curso, você tem que terminar esse curso com a Lei de Ohm nas tuas veias. Eu quero que você esteja aí, craque, para começar aí os seus projetos, fazer os seus trabalhos e também prestar concurso, porque cai Lei de Ohm em alguns concursos públicos. E nós vamos ver agora aqui na mesa, na bancada, no nosso caderno, nós vamos fazer exercícios práticos, né? Vamos pegar aqui alguns problemas que vai ser alguns usuais do dia a dia de um técnico, de um engenheiro. Nós vamos estar resolvendo, solucionando através da fórmula da Lei de Ohm. Ok, pessoal? Insisto, domine isso. Pegue aí o seu caderno, seu lápis, sua borracha e vamos fazer exercício. Faça esses exercícios até que você esteja com isso na sua mente. Pesquise mais na internet sobre a Lei de Ohm. Encontre outros exercícios da Lei de Ohm, que tem vários. Vou ensinar o método mais fácil, mas de matemática existem algumas formas de você fazer. Eu vou ensinar a forma que eu acho mais fácil, mas existem outros métodos também com fórmulas, né? Com equações mais complexas para você conseguir resolver o problema, né? A fórmula da Lei de Ohm. E eu vou mostrar o método mais fácil, mais simples, que você vai entender. Legal? Não vou editar o vídeo, vou direto para a bancada aqui, vou posicionar a câmera e nós vamos pegar o caderno agora, que está aqui na minha mesa, e vamos estudar. Ok? Estou aqui já com o caderno, estou com esse primeiro exercício, estou com esse segundo, terceiro, e aqui atrás tem um quarto. Nós vamos então estar fazendo esses 4 exercícios e eu peço que você treine mais aí. Busque na internet, pesquise aí fórmulas, né, ou exercícios da Lei de Ohm, né, você pesquisa aí. Nesse primeiro aqui, eu tenho uma resistência de 100 ohms, ok? E eu tenho circulando nesse circuito, né, esse circuito que vai pegar aqui da minha fonte, isso aqui é uma F de fonte, né, que vai circular nesse sentido, o meu amperímetro vai marcar a amperagem. Nesse circuito aqui, com essa resistência, eu estou tendo nesse amperímetro 20 miliampere. 20 miliampere. Observe múltiplo, tá? Observe isso. Nós estudamos lá múltiplo. Aliás, isso aqui é um submúltiplo, tá? Porque é mili, tá? Então nós temos a unidade fundamental, que é ampere, e temos os múltiplos e submúltiplo. E eu tenho que saber qual é a tensão elétrica, qual é a voltagem, que com essa resistência está me dando esses 20 miliamperes. Então nós vamos usar o quê? Vamos pegar o triângulo da Lei de Ohm, que você tem que decorar. U, I e R. Eu quero saber U, né? Eu quero saber aqui qual é a tensão. Então o que eu vou fazer? Dividir a corrente vezes a resistência, ó, e multiplicar a resistência, ou tanto faz a posição, a ordem dos fatores, né? 20 miliampere dividido por 100 ohms. Mas observe, aqui eu tenho a unidade fundamental ohm, 100 ohm. Ohm é a unidade fundamental. Quilo-ohm, aí já é múltiplo, tá? Mas nesse caso eu faço sempre, eu trago para a unidade fundamental, porque isso vai facilitar. Legal? Então observe só, 100, né? Eu vou multiplicar R vezes I ou I vezes R, vai dar o mesmo resultado. Vamos lá, 100 vezes 20 miliampere, mas aqui eu estou no submúltiplo, então eu tenho que transformar isso aqui
em unidade fundamental. Qual é o 20 mA? Como é que seria isso na unidade fundamental? Seria 0,02 ampere. Então eu vou fazer essa multiplicação direto lá. Se não fosse transformação para a unidade fundamental, eu ia ter que fazer uma equação elevado a 3. Legal? Mas então vamos lá. Eu tenho aqui 0,02 ampere vezes 100 ohms, que vai me dar uma tensão elétrica de 2 volts. Pode pegar a sua calculadora e fazer, e você vai descobrir que a tensão aqui, olha, a resposta é que aqui eu tenho 2 volts. Legal? Por quê? 2 volts dividido por 100 ohms, eu tenho 0,02 ampere, que é o mesmo que 20 miliampere. Se você não tivesse usado isso, transformado esse submúltiplo aqui miliampere para 0,02 ampere, que é a unidade fundamental, seria ter que fazer essa equação aqui. U, né, que é a tensão, eu quero saber qual é a tensão, é igual a 100, né, 100 ohms, multiplicado vezes 20, que é 20 miliampere, vezes 10 ao cubo. E aí eu iria fazer, né, 100 vezes 20. 100 vezes 20 vai me dar 2.000 vezes 10 ao cubo, que vai me dar exatamente os 2,0 volts. Então assim seria a forma que as universidades, as escolas técnicas ensinam, tá? E isso às vezes pode confundir, eu já tenho isso decorado. Mas dessa forma aqui, você transformando para a unidade fundamental, porque para você fazer os cálculos tem que ser de unidade fundamental com unidade fundamental. Se eu quisesse fazer em miliampere, eu teria que transformar em miliohms aqui, tá? Eu teria que transformar esses 100 ohms em miliohms, ok? Então, como já está aqui a unidade fundamental, eu transformei para a unidade fundamental, e aí 0,02 vezes 100, 2 volts, ou dessa forma aqui, que é o mais usual, que eu acho mais complexo, mas também é matemática, ok? Beleza? Então vamos lá. O segundo exercício, eu tenho um circuito que está em uma fonte de alimentação de 40 volts. Tenho aqui uma resistência que eu não sei ainda. Eu vou precisar colocar uma resistência aqui nesse circuito que me dê uma corrente de 20 ampere. Então, assim, para que nesse circuito aqui, né, o circuito sentido convencional é do positivo para o negativo. Sentido real do negativo para o positivo. Independente do sentido da corrente, os resultados sempre vão ser o mesmo. Então, eu tenho 40 volts e eu preciso, após esse resistor aqui, eu preciso ter 20 ampere. Como é que eu vou fazer? Vamos lá? Triângulo. Eu quero saber a resistência, então eu vou dividir a tensão pela minha corrente. Eu quero ter 20 ampere, então eu vou pegar a minha tensão 40 e vou automaticamente dividir por 20. E eu vou ter exatamente agora a minha resistência, que é exatamente 2 ohms. Ok? 20, 40 dividido por 22. Então, esse resistor aqui é uma resistência de 2 ohms. Então, se eu quiser ter 20 ampere aqui, com 40 volts, eu tenho que colocar um resistor de 2 ohms, que aí ele vai me dar essa corrente aqui nesse ponto para o meu circuito qualquer, se fosse o caso, né? Então, simples demais, ok? Muito fácil de fazer essas formas. Você decorando o triângulo, como eu já falei, você faz qualquer resultado. Vamos lá então, de novo, terceiro, agora, eu tenho um circuito que eu sei aqui que eu tenho 12 volts e eu tenho os 10 ohms, tenho 10 ohms, e eu tenho que descobrir qual é a corrente que vai estar passando aqui nesse ponto depois da minha resistência. Então, lei de Ohms novamente, vamos lá. Eu quero saber a amperagem, então eu vou dividir tensão pela resistência. Então vamos lá, tensão, que é U, 12, dividido por 10. E eu vou ter
uma amperagem nesse ponto aqui de 1,2 ampere. 1,2 ampere seria aqui nesse ponto que nós não tínhamos. Então, dessa forma, fica muito fácil fazer esses cálculos. E agora eu preciso saber a potência, olha aqui, olha. Eu preciso saber a potência desse resistor. Eu tenho 10 volts e eu tenho uma corrente de 3 amperes. O resistor que vai pegar aqui, para ele suportar isso aqui, 10 volts com 3 amperes, qual é a potência? Porque resistor, ele tem potência, tá? Você estudamos isso aí, olha, vamos estudar isso aí. Por exemplo, olha, esse resistor aqui é de 1/8 de watts. Esse pequenininho que é o mais usual. Eu tenho esse resistor aqui, olha, vamos ver se a gente consegue ler. Vai focar, calma aí. Opa, tá de cabeça para baixo. Não vai focar, mas eu sei que aqui, ó, tá marcando 25 watts. Então esse resistor aqui de fio, ele aguenta 25 watts. Legal? Então eu preciso calcular. Eu tenho um resistor aqui que vai ter que trabalhar com essa tensão e essa corrente. Aqui nesse ponto vai ter que ter essa corrente. Qual é a potência dele? Como é que nós descobrimos a potência? Multiplicando a tensão pela corrente. Lá no triângulo, né, nós temos lá U, nós temos aqui U, I e R. Então, se eu multiplicar, né, se eu multiplicar U vezes I, eu tenho a minha potência. Então, se eu multiplicar 10 vezes 3, esse resistor aqui, ele vai ter que ser um resistor de potência, né, P 30 watts. Ok? Então, vamos lá de novo. 10 vezes 3 é igual a 30 watts. Então, o resistor, esse resistor aqui de 25 não seria ainda o suficiente. Legal? E não seria ainda o suficiente, ficaria faltando aqui um pouco mais ainda. Tem que ser de 30. Vamos lá, tem aqui, olha, resistor, como esse aqui, olha, de 3, tá? Esse aqui é de 3 watts. Tem esse outro aqui, olha, um pouquinho maior, que tá aqui, ó. Esse aqui é de 1 watts. Tá? Então eles têm potência e dessa forma você consegue descobrir a potência de um resistor. Às vezes você quer fazer um circuito que vai passar uma tensão e uma corrente. Qual é a resistência, qual é a potência dessa resistência para aguentar? Aí você faz esse cálculo aqui. Ok, pessoal? Continue seus estudos aí. Faça mais pesquisa sobre esses exercícios. Pratique isso, decore, coloque isso no seu sangue para que você venha dominar isso e ter aí um futuro, né, na eletrônica sólido. Legal? Que você possa continuar esses estudos aí e dominar isso, tá bom? Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo módulo. Tchau, tchau.